mestre em Direito Político e Econômico e conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil. Olá, Ana Lívia, um prazer te receber, tudo bem? Olá, boa tarde, Thalita. Prazer é todo meu. Eu agradeço pela oportunidade e fico muito feliz de estar aqui no Bom para Todos, na TV. Obrigada, Ana. Ana, queria que você começasse explicando para a gente, então, o porquê dessa sua investigação, desse seu estudo em relação ao patrimônio da população negra na cidade de São Paulo e o que você desvendou a partir desse estudo. Conta para a gente. Eu parti de um contexto de observar a realidade e de identificar que a população negra, né, até num contexto familiar, sempre tinha uma dificuldade de acumular patrimônio, de manter patrimônio, né, no contexto da moradia, da habitação, identificando aí que grande parte da população negra está num contexto de periferia, de marginalização. E a partir disso, eu tive contato durante a pesquisa, né, com um relatório que foi produzido pela Prefeitura da cidade de São Paulo, que identificou nos bairros, né, da cidade a proporção de pessoas negras. E esse relatório evidenciou que nos bairros mais periféricos e afastados do centro, nós constatamos aí uma presença maior da população negra, enquanto que nos bairros mais próximos ao centro ou mais elitizados, com uma estrutura de equipamentos públicos e um desenvolvimento maior, temos menos pessoas negras. Então, só para trazer um exemplo do que esse relatório coloca. Enquanto que num bairro como Parelheiros, nós temos um contexto de 57,1% de pessoas negras naquele bairro, habitando aquele bairro. No contexto do bairro de Pinheiros, esse relatório evidenciou um percentual de 7% apenas de pessoas negras. Então, na minha pesquisa, eu identifico e coloco aí, a partir da confrontação desses dados, o quanto a ocupação do espaço, né, do espaço socioespacial urbano, ele está atrelado à condição socioeconômica e racial das pessoas. Nesse seu estudo, você trata da aquisição do patrimônio. Existe um diferencial em relação à raça, por exemplo, quando a gente fala de moradia própria e aluguel, você tem esse recorte no seu estudo, Ana? Eu consegui identificar isso no meu estudo a partir de uma análise histórica, que identifica, sim, que, em regra, a população brasileira ela tem uma tradição, né? Nós temos aí, infelizmente, um déficit habitacional considerável ainda, então nós identificamos que grande parte da população ainda faz uso da locação dos imóveis locados, ou então de moradias coletivas com irregularidades ou num contexto de precarização, e que existe essa expectativa, né, por parte dessa população, e aí eu fazendo a perspectiva da população negra, de acessar a moradia, né, de acessar aí a casa própria. Então, por isso que nesse contexto faz tanto sentido essas políticas habitacionais que nós temos, né? E, enfim, no contexto aí do recente, do programa recente, né? O programa habitacional recente, que é o Minha Casa Minha Vida, que vai ganhar uma outra nomenclatura agora, mas que é essencial para que uma parcela considerável da população brasileira tenha acesso aí a uma moradia digna e a sua casa própria. Sim, é aí que eu ia chegar. É perceptível essa mudança a partir da criação de uma política pública que facilite o acesso à casa própria? Você passa a modificar essa estrutura em relação a ter a posse da casa própria?
Com certeza, essa é uma das formas de enfrentamento dessa realidade que eu consegui constatar na minha pesquisa, obviamente concentrando aqui na cidade de São Paulo, é que a existência desses programas habitacionais, desses projetos habitacionais, consiste em uma das possibilidades de resolver. E aí, nesse contexto desses programas habitacionais, só fica aí a análise que nós temos que fazer, uma análise crítica com relação a localização desses conjuntos habitacionais que decorrem de programas como Minha Casa Minha Vida, ou mesmo aqui no contexto do Estado de São Paulo, a CDHU, a Coab, na perspectiva municipal, que envolve a localização desses empreendimentos, que acabam confirmando, acabam reiterando essa estrutura que nós temos de marginalização dessa população, né? Colocando em lugares mais periféricos e mais distantes dos locais da cidade que envolvem aí a exploração da atividade econômica. E você traz aí um problema de mobilidade urbana, né? Ana, como que essa questão referente ao acúmulo de patrimônio, principalmente imobiliário, se relaciona com o racismo estrutural? E até que ponto isso está colocado nos dias de hoje, evidencia o problema que a gente tem no enfrentamento até mesmo da Covid-19 nos bairros? De fato, essa identificação dessa dificuldade da população negra de acumulação patrimonial, ela tem uma origem histórica que foi se renovando e perpetuando ao longo do tempo e tem uma ligação direta com o racismo estrutural, porque nós identificamos uma estrutura que foi estabelecida ali no século XIX, né, com a limitação do acesso à propriedade, à terra, que foi estabelecida pela Lei de Terras em 1850, que indicou quem teria acesso a partir da aquisição e quem não teria. E a população negra, desde a abolição, ela não tem aí uma perspectiva, enfim, ela não teve acesso a vários direitos, né? Apenas o acesso à liberdade formal. Então, isso acabou impactando o acesso dela ao mercado de trabalho, à própria sociedade, né? A inserção dessa população de uma forma adequada na sociedade. Então, isso foi se renovando ao longo do tempo. E aí você identifica essa dificuldade socioeconômica que impacta na aquisição, na acumulação do patrimônio. Então, isso é exteriorizado pelo que a gente acabou de comentar, de uma parcela considerável da população negra ter que fazer uso de programas habitacionais para ter acesso a uma moradia, e aí também compreendendo a propriedade não só como uma moradia e habitação, mas também como um patrimônio. E o que você identifica na população negra é que ela tem uma dificuldade de acumular isso e passar para as próximas gerações. E isso acaba não sendo identificado em outras populações que acabam tendo esse privilégio de ter esse patrimônio, facilitando aí melhores oportunidades ao longo da vida. E no contexto da Covid, o impacto é direto, porque a pandemia ela pressupõe esse isolamento social, essa quarentena. Então, como temos essa situação de moradias precárias, de moradias coletivas, e essa população negra, como já foi falado aqui, é a que acaba sendo mais vulnerável e está aí, acaba tendo que trabalhar e se submete ao risco de contrair, isso está totalmente ligado, além da perspectiva do saneamento básico também, que a população negra acaba sendo mais afetada por essa vulnerabilidade. Então, os assuntos realmente, o racismo estrutural que causa toda essa perspectiva, tem um impacto muito grande e que intenso nesse período de pandemia. E é o mesmo racismo estrutural que nos leva aos números divulgados hoje pelo Atlas da Violência. A gente deu ali no início do programa
o número de mortes em relação a negros e brancos, a negras e brancas, e mostra como aumentou, tá aí, ó, desigualdade racial, homicídios entre 2008 e 2018, aumentou em 11,5% entre negros, diminuiu em 12,9% entre não negros. Entre mulheres, aumentou 12,4% entre negras, mulheres negras, diminuiu 11,7% entre mulheres não negras. E daí, eu queria uma avaliação sua, quando a gente fala sobre racismo estrutural, sobre essa vulnerabilidade das pessoas, e a gente tem essas constatações numéricas em relação às mortes de pessoas negras. E a gente pode até fazer um paralelo em relação a tudo isso com o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento, que é a luta antirracista, que é esse tema sendo debatido intensamente na sociedade. Como que você vê esses números e essa situação que a gente vive hoje, Ana? Esses números, eles infelizmente evidenciam algo que já acontece há muito tempo com a população negra e que o movimento negro unificado há muito tempo vem indicando, né, essa perspectiva do genocídio da juventude negra, até porque esses números acabam evidenciando, né, o aumento dos homicídios envolvendo os homens negros e essa perspectiva também das mulheres negras, né? Também já há muito tempo nós temos esse aumento da violência contra a mulher negra. Tudo isso de fato está ligado com a vulnerabilidade que a população negra enfrenta e há uma ligação direta até com o tema que eu enfrentei nessa minha pesquisa, porque a violência ela está atrelada ao local que essas pessoas vivem, essa vulnerabilidade que elas estão expostas. Então, veja como o espaço que nós ocupamos numa cidade, no espaço urbano, determina a violência que nós estaremos submetidos, as oportunidades que nós teremos. Então, até nos próprios vídeos que foram vinculados aqui na matéria anterior, mostra o convívio que essa população, por uma condição socioeconômica e racial, estão submetidos a situações de violência, ao contato com conflitos armados, apenas pelo fato de morarem num local mais vulnerável e terem essa perspectiva racial, né, de vulnerabilidade. Então, de fato, esses dados eles são preocupantes e é necessária a compreensão desses dados por parte do Estado e discutirmos de fato a segurança pública a partir dessa perspectiva racial, compreendendo quanto isso impacta a vida dessas pessoas e o quanto essas pessoas não têm de fato uma cidadania plena. E com relação aos protestos nos Estados Unidos, assim como no Brasil, o contexto racial é permeado, né, por esse conflito racial. Lá nós temos a diferença que é um conflito que não foi camuflado. Aqui no Brasil esse conflito ele foi muito camuflado, né? Ainda que, como eu disse, o movimento negro sempre tratou disso, mas ele sempre foi muito camuflado, então se questiona, né, a existência do racismo no Brasil. Nos Estados Unidos é algo que é muito evidente. Eu acredito que esse momento ele é muito importante, né, no que está acontecendo nesses protestos, nessas indicações de posicionamento, para que nós tenhamos essa abordagem sobre esse assunto, para que as pessoas compreendam e se informem da necessidade de nós discutirmos e da existência desse racismo estrutural na nossa sociedade, na sociedade norte-americana, e como isso impacta a vida das pessoas e que nós temos que nos conscientizar desse cenário e trabalhar na perspectiva da mudança. Perfeito. Ana Lívia Ribeiro, advogada, conselheira da OAB e autora do livro Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade, que foi publicado pela editora Contracorrente. Ana, agradeço demais a sua participação. Está aí o livro da Ana, inclusive, Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade. Agradeço demais a aula que você dá aqui para a gente, viu? Muito obrigada pela participação. Até uma próxima. Uma boa tarde para você, um abraço grande.
Muito obrigada pela oportunidade, um prazer imenso. Até a próxima. Agradeço pela atenção, Thalita.